Bem-vindos a 2015, bem-vindos ao Talk Show. Voltamos de férias merecidas, né? Tivemos aí um mesinho parando, pensando em coisas novas, coisas diferentes. Não pintou muita coisa não, mas é o seguinte, a gente continua tendo as fotos ou tendo o cenário aí composto por artistas convidados. Vamos falar da artista que está aparecendo aí? Na verdade, essas fotos são de newborn, bebês recém-nascidos, né? Bebês pequenininhos e gestantes. O trabalho é da Letícia Bolini. Ela é natural de São Paulo, onde vive, e atua nas áreas de fotografia e design, trabalhando principalmente com fotografias de gestantes, recém-nascidos, crianças e famílias. Apaixonada por fotografia desde pequena, em 2007 resolveu investir na carreira e ingressou em 2 renomadas escolas daqui de São Paulo. E não parou mais. Em setembro de 2011, abriu seu primeiro estúdio, que é todinho equipado para, principalmente, receber os bebês recém-nascidos. Conheça um pouco mais do trabalho dela no site leticiabolini, com 2 Ls.com.br, ou entre em contato com contato@leticiabolini.com.br e pelos telefones 011 2679 2011 e 98461 6655. Ai, gente, estou apaixonada. Lindos, né? Ano novo, vida nova, nada mais coerente do que trazer newborn, recém-nascidos, que tem aí uma vida inteirinha pela frente. E quem tem muita bagagem, muita história para contar, é meu amigo há uns 10 anos, mais ou menos, meu convidado de hoje, professor Chico Greter. Boa noite, Chico, tudo bem? Boa noite. 10 anos, é isso? Que a gente se mais, conhece? Mais, né? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos Caramba, algumas coisas boas É. permaneceram aí daquela época. Passam os anos e como muda o que eu sinto. Mas a nossa amizade não mudou. Não, continua ali firme e forte, a gente brigando por causa de política, de filosofia, de religião, mas a gente se entende, né? Claro. O Chico Greter, ele é licenciado, é bacharel, licenciado pela PUC, mestrado pela PUC do Rio de Janeiro, Não, é isso? Licenciado pela PUC. Licenciado pela PUC do Rio de Janeiro, Isso, em 81. 81. Tempo. Tem. Atrás. Também tem licenciatura para Sociologia, História, Psicologia, né? Você também está habilitado História, pra... Sociologia e Psicologia. O cara não é fraco não, né? Vocês estão vendo. E É vice-presidente da Aprofesp. tem mestrado também em Filosofia da Educação. Mestrado em Filosofia da Educação. Isso. Professor aqui em São Paulo, concursado da rede estadual, é Estadual. isso? De ensino, desde 83. 83. Você podia ter sido meu professor, Chico. Sim. Não tive o prazer de tê-lo como professor. Mas em 85 eu tive um professor de filosofia. Foi quando a filosofia começou a voltar, né? Em 85, o que hoje é o ensino médio, né? Na época era o colegial, no primeiro ano. Eu tive um professor que eu não lembro o nome dele, de tão expressivo que ele era. Final da ditadura, aí já houve uma lei que facilitou, aí a filosofia era optativa e tal, então filosofia, sociologia e psicologia, né? Depois foi aprovada a obrigatoriedade, né? A gente vai falar sobre isso, não é isso? Foi aprovado, vamos falar. 2008. Até porque eu ainda não terminei nem de falar o que esse cara já fez. Ele é vice-presidente da Aprofesp, que é a Associação dos Professores de Filosofia do Estado de São Paulo, é conselheiro da APOESP, conselheiro regional Lapa, né? Oeste Lapa. Ele tem muita coisa. Ele foi... Posso falar? Que você foi um dos fundadores? Pode, não tem problema não. Ele foi um dos fundadores. Eu não tenho vergonha do meu passado. Ele também não deve ter tanto orgulho assim hoje, né? Não, do passado não, né? Ele foi um dos fundadores do PT. Lá, olha, o cara tem muita história na área de política, de filosofia. Depois de 2009 eu estou no PSOL, né? E foi candidato a vereador, votei em você. Isso, obrigado. Votei em você. Espero que seja candidato novamente. Eu não sou ladrão, hein? Não. Não sou ladrão. Por isso que eu votei. Por isso que eu na época, eu realmente teve meu voto. Hoje continuo sendo professor e pobre, evidentemente, né? Então, continua sendo pobre, continua na claro. rede estadual, deu aula no Colégio São Luís, deu Uniban, aula na Uniban, Uniban. deu aula para Deus e o mundo, conhece meio mundo. E, enfim, acabou de cair de paraquedas aqui no talk show. Não muito de paraquedas, porque, na verdade, a gente vai falar um pouco sobre a importância da filosofia nos tempos atuais
extremismo, radicalismo, essa intolerância que tem por aí, né? Essa é uma das coisas. E falar principalmente sobre educação. Brasil, pátria educadora. É mesmo? Quem disse isso? Foi um discurso de alguém que tomou posse agora, dia 1º. Mas, enfim, pátria educadora. E 10 dias depois, a mesma pessoa que fez esse discurso corta 7 bilhões de reais da área de educação no Brasil. Qual é a coerência disso, Chico Greter? Vamos lá, falando em coerência, razão, filosofia, É isso que a presidenta, o presidente, Pra mim é presidente. a presidente Dilma, ou a presidenta Dilma, tanto faz em português, né? Disse isso no seu discurso de abertura, né? Brasil, pátria educadora. Eu acredito, né, que todo mundo, né, os empresários, nós sabemos da importância da educação, né, e da de formação. quanto os governos não fazem muita coisa Agora, pela no Brasil, educação, né? no Brasil, existe justamente, eu sempre falei, quando eu fui candidato, o pessoal, é prioridade, sempre é prioridade. Aliás, o pessoal ganha voto com isso, né? Porque eu vou investir na educação, porque eu vou... E na hora de falar do orçamento, ou do, Corta. ou do salário do professor, ou da jornada, das condições de trabalho do professor, aí, ó, não tem dinheiro, não tem... Para pagar banqueiro tem dinheiro, para pagar juros de banqueiro tem, né? Para comprar refinaria também. Para superfaturar, aí sempre tem dinheiro, mas a educação, então há uma incoerência, evidentemente. Se bem que o argumento do atual governo, né, federal no caso, né, porque aqui no estadual nós estamos com outro outra história. É outra história. Então que realmente o orçamento da educação é o maior que tem, aumentou muito nos últimos anos. Mas ainda não é o suficiente, não, passa não muito longe daquilo que deveria Nós ser. lutamos, nós professores da POS, no Brasil inteiro, da CNTE e tudo, lutamos pelos 10% pela educação. Já foi aprovado para 2022. Que é a história do pré-sal? Que o dinheiro do pré-sal que 2022. vai para 2022. Nós estamos Se em o mundo 2015. não acabar até lá... Ele já acabou há 3 anos atrás, diga-se de passagem, né? Em 2012, né? Que ele acabava, se eu não me engano. ia acabar em 2005. Então, pode ser de 2000. Então, quer dizer, 10% é já, né? É muito fácil fazer orçamento para 2022. Então, o orçamento é o maior, mas a educação Ainda não tá. tem sido tratada como deveria, principalmente os professores, né? Foi aprovado uma carreira para o professor, o piso salarial, a jornada de trabalho de 1/3. Por exemplo, aqui em São Paulo não é cumprida ainda, né? Ainda? Não é. Essa A briga jornada vem- não é. Essa briga vem de muito tempo. O piso, sim. Mas a jornada não. A jornada que é 1/3, não. Aí falou, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Sim, porque se o professor não tem um mínimo de tempo para preparar a aula, um mínimo de tempo para se dedicar aos alunos, para atender os alunos, para acompanhar, para avaliar os alunos... E se deslocar, né? Porque ele não dá aula, às vezes, numa escola E aí só. vem esse problema, né? Quer dizer, se ele tem uma jornada de muitas aulas e pouco tempo para isso, ele vai ter que pegar mais aulas. E às vezes não tem Não tem tempo para mais nada. Não tem numa escola só. Se não tem numa escola só, ele vai pegar em 1 ou 2 escolas. Então ele fica naquela confusão, diz que a mulher tem dupla jornada, a professora tem tripla, né? Com certeza, Porque ela né? Porque é tem bem que correr para uma complicado. escola, correr para outra, noite, de dia, prefeitura, estado, então é complicado. Então, se não cumprir isso, né, esse orçamento tem que prever isso, então a educação não vai melhorar. Então é palhaçada falar em prioridade da educação. E que vai ser a pátria educadora, Isso, né? não vai ser nunca. Mas essa mesma pessoa, enquanto candidata, também falou alguma coisa sobre ensino de sociologia e filosofia, não falou? Então, nós... Eu lembro de alguma coisa assim... Lembro, não. Muitas matérias que se tem, alguma coisa nesse sentido. A presidente Dilma disse, e como todos sempre disseram, há um movimento chamado neotecnicista, que há muitas matérias, qual é o problema? Então vamos tirar que matérias? É um discurso, começa por um desconhecimento da educação, é um desconhecimento. Pô, vocês não têm nem o SPB e Educação Moral e Cívica que eu tinha naquela época. Isso. Né? Ou seja, essas são outras 2 matérias que acabaram sendo substituídas, graças a Deus. Então, o problema não é que é muita ou pouca matéria, o problema é as disciplinas, os ramos do conhecimento sempre foram esses.
né? Vamos lembrar, a educação pública do passado era a melhor que tinha. Entendeu? Quem Então, ia para a escola particular era não é considerado burro, né? Quando a presidente falou isso na sua campanha, ela deu uma entrevista na Globo, imediatamente a APROFESP, a Associação dos Professores de Filosofia, né, do Estado de São Paulo, que eu sou vice, o professor Aldo Santos, ele é presidente, né, e temos lá toda a nossa diretoria, que foi criada em 2009, imediatamente, ela falou na segunda, na quarta, já tinha uma nota nossa, né, espalhada por todos os sites, todos, protestando, falando que o problema não é esse, que não é tirando-se bem, principalmente vem lá, e ela citou nomeadamente a filosofia e a sociologia, não sei porquê. Boa pergunta, né? Vem uma reforma de ensino aí, né, Célia? Vai vir uma reforma de ensino que a gente acha que tem que haver mesmo, que a educação está fora do tempo, muito fora do tempo, está ainda num... A escola tem um discurso... E a prática é outra. Tem um discurso futurista, mas numa estrutura... Mas não tem água no bebedouro. Não, a estrutura das disciplinas ainda, os professores, sem contar nas outras coisas, essa infraestrutura que se fala, que ainda é do século XX, lá do... Começo do século. Começo do século. Então, eu acho que não é, né? É do meio, porque quando a escola pública era... Eu pensei... quando ela não era, a escola pública não era universalizada, então ela era boa. O que aconteceu no tempo da ditadura militar, né? Um dos grandes problemas da ditadura foi isso, foi que vamos universalizar a educação, vamos democratizar a educação. Então vamos dar para todo mundo. Só que o cobertor é curto e a educação, você citou a questão do orçamento, então o que vai fazer? Então vamos, com a mesma verba, com o mesmo dinheiro, vamos dar para todo mundo. Então chamou o povo para a escola pública, só que a escola pública decaiu. A qualidade de ensino foi lá embaixo. E o salário, piorando cada vez mais. A formação do professor foi lá embaixo. Então, hoje em dia nós estamos nesse fundo do poço, né, da educação, né? Mas tem saída, né, Chico? Tem, eu acho, claro, como eu digo, tem, não é a curto prazo, mas tem. Não, ou tem saída ou o Brasil está fadado a ser sempre o país do futuro. Que não ou vai precisar sempre no futuro e olha nunca chega ver, lá, né? Quando nós estamos importando médicos, programa Mais Médico aí, nós precisamos importar, porque não tem médico mesmo. Então, ou porque os melhores são exportados, né, também. Ou porque as condições de trabalho dos médicos também, não dá, ele não vai querer sair para o interior ou para as periferias, né, para ganhar uma miséria. Porque a faculdade é muito cara, a formação dele é muito cara, o tempo que eles investem nisso também é muito tempo. Eu vou dizer assim, quando o pessoal da Associação Médica, com todo o direito de defender a questão dos médicos cubanos, que eles estão ganhando só 3 mil e 7 mil vai para Cuba, e eles não recebem o salário integral. Estão preocupados com isso? Ótimo, as leis de trabalho são para todo mundo. Agora, deviam se preocupar com as condições dos médicos nossos. E da formação também, da formação do médico nosso. A gente sabe que a formação, principalmente das universidades particulares, o médico, o dentista, o odontólogo e tudo mais, é uma formação muito ruim. Assim também com os professores. A gente tem sempre os médicos com esses profissionais aqui também. Então, se está preocupado com Cuba, com o médico cubano, então se preocupe também com o médico e o professor brasileiro. Chegou uma mensagem aqui para você. Hã? O João Greter. Mano, estou lhe assistindo. O João, meu irmão. Seu irmão, olha lá só. De Rancharia. Beijo, João. Rancharia, um abraço aí para Rancharia aí. Oh, que legal. Aliás, ele se casou sábado agora de novo, né? A esposa dele tinha falecido, ele se casou. Parabéns, João. Casou de novo, estava muito bonito lá na fita, né? Foi uma grande... Eu ia para lá, não podia, né? Então, um grande abraço aí para você. Um abraço online, ao vivo, aí pela internet. Para Neide e para todos os Greters aí de Rancharia. Então. Chico, a gente falou agora um pouquinho da questão da educação. A gente precisa realmente melhorar o nível de educação, de formação de todos os profissionais, de professores, de todos os profissionais. E aí a gente parte na questão da importância da filosofia, não só do ensino da filosofia, mas do raciocínio, da razão, em relação a tudo isso. Porque, assim, a gente sabe que as pessoas, às vezes, acreditam muito nos veículos midiáticos, né? A gente viu, na época da eleição, ano passado, e com várias coisas que vem acontecendo aí, nas redes sociais, o extremismo, né, a intolerância,
a intolerância política, religiosa, né, partidária, que política, partiu para a religiosa. religiosa, também atrelada a partidos, e a gente vê isso Ideológica, se espalhando, ideológica, vem se espalhando isso pelo mundo. Já estava espalhado, parece que o negócio vem aumentando. O que a filosofia dá de suporte, ou o ensino da filosofia e da sociologia na rede pública, né, pode dar de suporte, eu não digo para um futuro amanhã, mas para que a gente tenha jovens que daqui a alguns anos tenham raciocínio crítico, que consigam discernir entre o que é real e o que é manipulação. Certo. Como ela pode levar isso? Eu queria que você falasse a importância do ensino da filosofia e a importância dela para que a gente possa realmente ter um Brasil do futuro, um país do futuro, mas um futuro pensante, um futuro que realmente tenha condições de fazer algo pelo país, né? Então, Célia, é claro que se eu não acreditasse na importância da filosofia, que nós estamos lutando, né, desde o final da ditadura, né, que ela foi tirada pela ditadura em 71, começou a voltar em 83, 84 e aí nós lutamos desde essa época até 2008, quando ela foi então aprovada, né, pelo Senado. Mudou-se um artigo lá, o 36 da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases, e se colocou a obrigatoriedade dela e da sociologia também, que era substituindo, no caso, a educação moral e cívica, né, e o SPB, que a ditadura colocou, mas como manual da ditadura. Então tem gente querendo voltar ao SPB. O SPB é sociologia e educação moral e cívica é filosofia. Ética faz parte da área da filosofia. Sim. É claro que, aliás, a discussão ética está aí, né? Não precisa nem falar. Né? Estão querendo mudar o código de ética, mas tudo bem. A ética em todas as profissões, a ética na política, a ética em todos os cantos. Aí você falou da intolerância. Então, a filosofia, nós lutamos 25 anos para que a filosofia fosse aprovada de novo. Aliás, quem sancionou a lei foi o então vice-presidente José Alencar, já falecido, né? Que era vice do presidente Lula. Então, foi aprovado nessa época. E, claro que ela é importante no sentido de que a filosofia, você falou em raciocínio crítico. É isso, os gregos instauraram lá na Grécia um pensamento em que prioriza a razão com R maiúsculo. Ora, né, você pode ver que na época existiam, sempre existirão as religiões, as seitas e tudo mais, mas aqui vem a filosofia, que é o que eu posso me fundamentar na razão, o que eu posso defender. E aí a filosofia nasce na praça pública. Ela é eminentemente pedagógica e política. Política, polis, né? Polis é de cidade. Quer dizer, os gregos se reuniam na praça pública, né? Na res publicae, quer dizer, para discutir os problemas. E ali quem argumentava, quem defendia melhor, né? Os interesses da cidade. E isso é política. Tem gente que fala, eu não gosto de política, então você faz o quê? Senta dentro da sua casa, então fecha, se tranca lá. Não, você faz política com o cara da padaria na esquina. Claro, então a política nesse amplo sentido. Ora, a filosofia nasce junto com a democracia. Ela é o diálogo. Então, Fica meu protesto, porque as mulheres não podiam participar da polis naquela época. Elas não participavam de nada. Os gregos eram, um pouco machistas, tanto Esparta como Atenas eram machistas. Mas eu quero lembrar aqui que Diotima, Hipátia, existiam mulheres filósofas também. Só que elas, assim como também na Igreja Católica, elas foram tiradas de cena, né? Então, tiraram as filósofas também e botaram só os homens, né? Os machos, né? Então, se bem que não eram todos machos, mas... Quer dizer, é um machismo mesmo, né? Mas graças a Deus há evolução, né? A gente foi evoluindo, a humanidade foi evoluindo. As mulheres... A filosofia, então, ela é primordial para formar esse raciocínio crítico, esse raciocínio analítico, né? Analisar o que você está vendo, o que você está lendo, principalmente em rede social, gente, cuidado. E aí, eu penso, o que é? Assim, você pensar, cada cidadão, quer dizer, pensar baseado nos princípios da razão e você pensar, tá entendendo? Olha... aí pensar os valores, pensar as ideias e discutir isso
e no consenso ou no embate você decidir os destinos da cidade ou do país, ou seja o que for, ou do mundo hoje, né? Baseado na maior racionalidade possível, é o único caminho que nos resta, porque senão As paixões acabam... Vai ficar a barbárie. Pois barbárie, é, estamos entrando na barbárie. Ele vai mostrar aqui, é uma música dele chamada Barbárie. A gente já está estourando tempo, produção, é isso? Ainda tem um tempinho. Ainda tem um tempinho. Tempo não existe, Kant, o tempo não existe. Mas Kant, né? Então a gente vai... Mas o relógio existe. Como é que é o nome do filme lá? Tem um filme. Sobre o tempo? Agora eu não vou lembrar. Esquece, também. Gente, esquece. Tá bom. Mas é um filme. Mas o que você o país tem jeito, não é a curto prazo. E o mundo? Tem jeito? Então, acho que tudo tem... Olha, com o extremismo que a gente vê, Boko Haram, o massacre que teve na Nigéria, 2.000 mortos, uma localidade inteira. Isso, você acha que ainda muda? É lamentável que, né, em pleno século XXI ainda se tem essas coisas. Mas, por um lado também... Tem essa coisa de, meu Deus, é melhor que o seu, mas né? nós estamos num mundo também engraçado, né? De um lado, há uma irracionalidade hoje, você falou da mídia, midiática e tudo mais, uma irracionalidade, né, desses grandes grupos de poder econômico, político, militar, né? E que vem com um domínio, chama assim a sociedade branca, europeia, agora americana, que dominou o mundo nos últimos 500 anos e nunca aceitou a diferença. Os índios foram dizimados, os negros foram escravizados, os orientais, a China, a Índia foram invadidos, né? Então é uma herança histórica. E aí qual que é a reação? A reação irracional, né? A reação, né, desses grupos religiosos, desse renascimento da irracionalidade. Ora, que é mais importante que a filosofia estar aí para chamar a racionalidade. Você falou certo, você falou uma coisa agora perfeita. O renascimento da irracionalidade. Há menos de um século atrás a gente tinha Hitler, então, né? Que teve essa coisa do extremismo também. Você falou uma herança histórica de 500 anos, a gente tem uma coisa muito mais próxima aí de 100 anos atrás, menos de 100 anos atrás. Porque quando eu vou falar uma coisa aqui, né? Tem muita gente, eu falo, por exemplo, os jovens, né? Meus alunos, os alunos, aliás, um abraço para o pessoal lá da Escola Manuel Ceridião Buarque, que eu estou me aposentando. Um abraço para todos os meus colegas e todos os meus alunos lá. Então, é assim, eu não quero saber de política, eu não quero saber, gente, não tem saída. Eu digo sempre, falo assim, se a política está ruim, se os políticos são ruins, a única saída é política. Não é você entrar no seu mundinho e fugir da luta. É participar. E nem mas participar de forma racional. Eu digo sempre, eu fico quebrando agência de banco, quebrando isso, quebrando loja de automóvel. Vai adiantar para quê? Quer dizer, eu tenho que quebrar um sistema injusto e irracional. Vou quebrar o banco contra o imperialismo norte-americano e depois parar no McDonald's para comer um hambúrguer. E no outro dia o banco vê quanto que foi quebrado e coloca seguro. Na taxa da minha conta também. E cobra o coisa. Então, respostas irracionais e individualistas não vão resolver o problema. Não, e também assim, não escolher um partido e usar ele como se fosse um time de futebol. Eu torço por ele, eu sou apaixonada por ele, ou por uma figura política. Ou eu vou votar em quem vai ganhar, né? Ou eu vou votar em quem vai ganhar. Bom, a gente já está chegando no final, Chico. Que pena. Mas é uma pena, mas assim, acho que dá pra gente dar uma cutucada em quem tá lá, né? E falar, olha, cara, pensa, raciocina. Política não é jogo de futebol, não é o campeonato de futebol, né? Que você vai torcer, eu torço por um, eu torço por outro, eu votei nesse, eu tenho que defender esse. Não, gente, estamos todos no mesmo barco, a gente tem que fazer esse país dar certo, né? Não sei se eu vou ver, se você vai ver, se meu sobrinho neto, minhas sobrinhas, se alguém mais novo que eu vai chegar a ver um país que tem tudo para dar certo. Posso falar uma coisa sobre isso? Eu vejo um grande pessimismo, né, hoje em dia na população, no jovem. Eu conversei ontem, é um grande pessimismo. Eu acho, olha, o mundo está um pouco ruim assim, mas eu acho que o Brasil já teve muito pior, tá entendendo?
Tem coisa para melhorar? Graças a Deus. Então, ainda bem, nós senão acho temos que tem muita caminho pela frente. Nós né? temos muita estrada para construir, nós temos uma educação aí para tanta coisa dos professores, tanta coisa para fazer no Brasil, né? Eu vejo os empresários também, o Brasil vai crescer só 0,5%, mas por que só vai crescer meio? Todo mundo freia. Nós precisamos crescer. Então, tem tanta estrada, tanta coisa para fazer. Né? Então, mais otimismo, por favor. Mais amor, por favor. Não, eu vou morrer. Ó céus, ó vida, não dá, né? Chico, queria te agradecer muito. E você vai encerrar tocando uma música sua. Claro. Que chama-se Barbárie, que tem tudo a ver. Produção, dá para pôr um microfone aqui? Pode ser? Você consegue passar aqui? Aperta. Vocês vão conhecer quem é a pessoa. Não vai conhecer quem é a pessoa da produção? Não? Ah, vai ter que conhecer. Pode entrar, por favor. Não tem problema, gente. O povo morre de vergonha. Trabalha numa TV e morre de vergonha. Pode um negócio desse? Meu diretor lá dentro vai estar xingando daqui a pouco. Essa música justamente fala, né, desse mundo de barbárie, dessa falta de racionalidade, que eu acho que a filosofia, a arte, as disciplinas, a ciência, né? Quer dizer, não tem saída. Né? A saída, então, eu vou mudar para o quê? Descobrir um outro planeta? Vamos embora. Pegar um descovador e ir para vamos Marte? descobrir um outro planeta. Chega lá, o problema vai ser o mesmo, né? Daqui a a pouco vai problema. aparecer alguém querendo fundar um partido, um time de futebol. Um time de futebol, uma coisa Imagina o mundo, né? Imagina São Paulo, tem a copinha aí. Se não tivesse Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, qual seria a graça? Nem. Mas não precisa se matar por causa disso. Nós não precisamos nos matar por causa disso, né? Tá certo. Mas vamos ver na Barbárie aí? Pessoal, semana que vem tem mais talk show pra vocês. Chico Greter com Essa música eu Barbárie. fiz há muito tempo, mas continua válida, né? Chama Barbárie e conta um pouquinho da história do mundo hoje. Um grande abraço para todo mundo. E professores de filosofia, estamos na luta aí. A Profesp, entrem lá. Entrem no nosso site www.aprofesp.pro.br. Tá bom? Olha o mundo inteiro, Paulo Coelho em alta astral, Febem Pavilhão 9 AIDS, computadores bate geral, neoliberal nazista, impeachment em cores e tal, Flamengo é pagode Corinthians, Faustão comando clipe Gobral. Enquanto a Mauri Júnior entrevista o Pelé e a turma da Xuxa dança em disco voador, o povo reza, xinga, dorme e sonha em paz, pois a polícia impede o horror. Enquanto a Mauri Júnior entrevista o Pelé e a turma da Xuxa dança em disco voador, o povo reza, xinga, dorme e sonha em paz, pois a polícia impede o horror. Reais cruzados e cruzeiros, menores nos faróis vermelhos, nas passarelas passam peruas, meninas nas esquinas das ruas. O papo ontem falou que a transa é pecado mortal, transação na bolsa de valores e zona no Planalto Central. Enquanto Silvio Santos vai enchendo o baú, em nossa telinha, bunda o crime no cru, nós sai da crise ao cheio disputando o Gabiru, lá pra Somália, pro Zeu. Enquanto Silvio Santos vai enchendo o baú, em nossa telinha, bunda o crime no cru, nós sai da crise ao cheio disputando o Gabiru, lá pra Somália, pro Zeu. A rota ronda na marginal, procura o jacaré do Tietê, pra que essa água é tão natural. Descendo a ladeira, a força da mulher brasileira, e desce pó, polícia e sujeira, mas não tem nada, tem carnaval. Enquanto o povo assiste a novela das 8 e
e o professor Raimundo dá suas aulas afoito. O mundo gira, vira, parece tudo igual. Na luta mentira entre o bem e o mal. Enquanto o povo assistia a novela das 8 e o professor Raimundo dá suas aulas afoito. O mundo gira, vira, parece tudo igual. Na guerra mentira entre o bem e o mal. Uau! Vai começar um Big Brother de novo, né? Enquanto o povo assistia a novela das 6, enquanto o povo assistia a novela das 7, enquanto o povo assistia a novela das 8, enquanto o povo assistia a novela das 9, enquanto o povo assiste Big Brother. Uau!